Bom, semana passada, alguma dúvida, algum comentário? Fale um de cada vez, senão eu fico confuso. Hã? Pode falar. Pergunta capciosa? Pode. Eu quero ouvir. Não, a gente viu que Deus escolheu o povo, Gênesis foi escrito com Moisés, contando a história da escolha do povo. Aham. E os outros povos? O que aconteceu com os outros povos? Estão salvos? Estão mortos? Estão acabados? Naquele instante? Tá, ótima, boa pergunta. Desde a época de Adão e Eva, é relacionado na Bíblia que existiam outros povos sobre a face da terra. Eles nunca são citados a respeito de salvação ou outras coisas, porque principalmente em Gênesis a gente começa a ver o ponto de vista de Deus com relação a um indivíduo ou a um ser escolhido por ele. Tá? Então essa é a razão do porquê a gente não vê se os outros povos foram salvos ou não, se eles eram, qual era a religião deles, uma série de coisas. Nos estudos arqueológicos, o pessoal diz que a religião, vamos dizer, hebreu-judaica, é uma religião altamente ela é mono, ela só tem um Deus. E as demais regiões, as demais nações, vamos chamar assim, ou povos, eles são politeístas, quer dizer, eles adoram mais de um Deus. Então, são pontos de vista completamente diferentes. Não se comenta sobre salvação, porque se eu for comentar de um outro povo, se ele é salvo ou não salvo, ele teria que estar sobre o prisma de Deus, sobre o olhar de Deus, que é o que não acontece. Tá? Essa mudança. E isso vai ficar muito claro quando a gente estiver chegando no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento não é escrito para um indivíduo ou para uma nação. Ele é escrito para todo o povo, para toda a terra. Então é uma outra concepção de Deus. Tá bom? O que mais? Então vamos lá. A terra era sem forma e vazia. Vocês já devem ter escutado que há muitos anos atrás a gente tinha dinossauros aqui. Nós não podemos negar porque os bichinhos estão lá no museu. Vai lá, tá lá os ossinhos dos bichinhos dele lá, tá? A Terra foi atingida por um meteoro ou algo que bateu nela, isso não é muito claro, os próprios cientistas não conseguem afirmar. Eles assumem que é um meteoro, mas eles também não conseguem decretar isso com firmeza. Mas ela foi impactada por algo muito grande que destruiu a Terra, tirou a Terra do eixo dela, e aí ela ficou durante muitos anos, milhares de anos, até voltar ao seu eixo normal. Quando a Terra voltou ao seu eixo normal, aí é que começa o livro de Gênesis, porque a Terra era sem forma e vazia. E aí, por quê? Porque quando ela voltou ao seu eixo natural, a Terra tinha passado por um tempo de, vamos dizer, congelamento, ou o Sol, que é o maior reprodutor de vida sobre esse planeta, ficou deslocado, e a Terra então ficou desbalanceada. Então toda a vida morreu sobre a face da Terra. Pastor, era isso que eles chamavam de era glacial, né? É isso mesmo. Então, quando ela volta ao seu normal, daí começa então o livro de Gênesis, que começa a falar sobre a ação de Deus sobre a terra. Expliquei ou não? Mais ou menos? Não, eu volto, não tem problema. Essas perguntas são boas exatamente para isso. Não, é isso que eu falei. É isso que eu falei. Não existiam só eles. Por isso que diz, quando você lê lá sobre Caim e Abel, Caim então ganha uma marca e ele sai da vida dos seus pais e vai viver com outros povos. Está registrado no livro de Gênesis isso.
Ele vai viver com outros povos. Agora tem uma coisa que a gente precisa pensar, que é muito importante. Adão e Eva foram criados por Deus para viverem dentro do jardim do Éden. E nós estamos lendo uma passagem exclusiva de alguém que foi feito para aquilo e naquilo. Ponto. O que aconteceu fora dali, a vida continuava lá fora dali. Tá? Então, essa é a grande confusão que muitas vezes a gente entra, porque quando a gente lê o livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, a história da criação, nós estamos lendo Deus criando o homem no jardim do Éden para cuidar do jardim do Éden. E não o homem vivendo no mundo. O problema é que ele peca, então Deus tira ele do jardim do Éden e fala, agora você vai viver no mundo. E no mundo, tem mais gente? Tem mais gente. E você tem que se virar. Ela levantou primeiro aqui, desculpa. Então, quando fazem a pergunta assim, porque às vezes nós somos pressionados a responder alguma coisa. Ah, então quer dizer que Deus criou o homem e a mulher e eles tiveram incesto, teve até incesto entre eles, porque se só tinha eles, criaram só os filhos e dali eles criaram toda a terra, né? Então a terra foi povoada, o Senhor criou o homem e a mulher para dar o exemplo da criação como ele criou, mas ele também criou esses outros povos. Isso. Esse outro povo também, o homem foi criado. Não é que a população do mundo foi só Adão e Eva. Não, Adão e Eva são escolhidos. Lembra que eu falei na aula? Gênesis, nós estamos falando de Deus escolhendo o indivíduo. Começa com Adão, vai para Noé, vai para Abraão. Não. E aí é que entra a discussão entre criacionismo e evolução. Então, os que defendem o criacionismo baseado no quê? Em Adão. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os que defendem a evolução, eu não precisei de Deus. Eu era um macaco, aí eu fui levantando, hoje eu estou prostrado diante das minhas dívidas. Mas tudo bem. Mas antes de Deus criar Adão, ele já havia criado seres humanos? Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não deixa isso claro. Então, a Bíblia não deixa isso claro, se Deus criou outros homens ou não. A minha leitura do João Manuel, tá, é a seguinte: quando nós lemos o livro de Gênesis 1, 2 e 3, capítulo 1, 2 e 3, nós lemos Deus criando um homem para cuidar do jardim do Éden. Então, ele não está falando o que ele fez ao redor do mundo. Então, se ele criou, eu defendo que ele criou o homem, mas Adão e Eva foi criado para ser escolhidos por ele, separados por ele. Há uma coisa muito importante ali, que a gente não presta atenção. A gente lê a história de Adão e Eva e já sai rodando, né? Não. Imagina, era um lugar, né? O rio Tigre, o rio Eufrates e um lugarzinho aqui no meio chamado Éden. E Deus pôs um mané aqui para cuidar das coisas. É isso que ele fez. Quando nós lemos Gênesis 1, 2 e 3, nós estamos lendo isso aqui, nós não estamos olhando para fora disso aqui. E o nosso erro, muitas vezes, quando nós vamos explicar isso, quando abordados, é que as pessoas falam, então você veio de Adão e Eva. A gente vem de Adão e Eva e a gente declara isso porque a gente crê no criacionismo. Agora, se Deus criou homens aqui em volta, a Bíblia não fala. Essa é uma boa pergunta para fazer para ele. Não no dia do arrebatamento, uns 2 dias depois a gente faz. Tá certo? As coisas vão estar mais calmas e tal. Aí você pode fazer essa pergunta. Então eu posso chegar à conclusão que esses povos surgiram depois que Adão e Eva pecou. Podem ter surgido depois que Adão e Eva pecou. Por quê? Porque a Bíblia diz que Adão viveu aproximadamente 900 e poucos anos. Né? 965, se eu não me engano, não me lembro agora o número ao certo. Então, e tiveram muitos filhos, fala. E é um costume antigo
em que os filhos se dão em casamento. Nunca se esqueça, quando a gente lê a Bíblia no Velho Testamento, nós lemos sobre homens. A mulher não é contada, não existe, e os filhos é só uma referência. Filhos normalmente, homens. Perdão, eu estava lendo aqui no texto que Adão viveu 930 anos. Então, é isso aí. Deu para fazer muita bagunça, né? A gente em 40 já faz uma lambança danada, imagina ele em 930. Não é verdade? O que dá para fazer? Então, o que acontecia? Eu daria a minha filha para casar com o filho do meu irmão. Que daria para o... E assim vai. Foi assim. É um costume oriental isso. Isso existem muitas famílias ainda na região oriental. Oriente, quando eu falo, é sempre a turma de lá. Tá? Árabe, judeu, indiano, o próprio japonês, o chinês se casa em família, se casa em tribo. Né? Então é muito comum isso daí. Então quando a gente fala sobre criacionismo, só lembrando vocês, a gente fala em criacionismo porque a gente crê que a gente vem de Adão e Eva. E quando Deus fala de Adão e Eva, ele fala desse quadrilátero aqui, ó. Ele não fala do que acontece aqui em volta. A gente só vai ver uma citação dos outros povos aqui quando Caim é colocado para fora do convívio com seus pais por causa da sua oferta a Deus. Que não foi aceita, ele vai lá e mata Abel. E qual era a maior preocupação de Caim? Só para você ter uma ideia. O que é que vão pensar de mim quando me verem com essa marca que o Senhor colocou em mim? E Deus responde para ele. Te coloquei uma marca em que todos os povos saberão que você pecou contra Deus. Aí Deus coloca uma maldição em cima dele. Quem matar Caim vai sair Caim. Tudo bem? Os grandes. Alguma pergunta? Só uma, pastor, na verdade, que quando você estava falando sobre o cativeiro, né? O senhor estava falando que foi a volta de Israel, na parte de Neemias e Esdras. Eu lembro que eu tinha lido no texto, não sei se eu estou fazendo confusão, mas Israel não foi destruído pela Síria e Judá pela Babilônia? Então, só que depois esses reinos se fundem num só. Você tem o Império Assírio, Persa e o Império Babilônico. Lá na frente eles se fundem num só. O cativeiro nasceu pelas duas nações, mas eles se fecham numa nação só. Por isso que o povo volta todo junto, né? Isso mesmo. O senhor falou dos reis, o rei Xerxes e o rei Assuero. O Xerxes mora aqui pertinho, não é? Como é que é o nome do cara lá? O brasileiro lá, como é que é? Hã? Não, são dois, são vários reis. Nós estamos falando de vários reis. O Império Assírio, o Império Persa eram dois impérios. Aí o Assírio veio e dominou o Persa, se tornou Assírio-Persa. Império Babilônico eram pequenas tribos e se consolidam num só reinado. Aí o que acontece? Eles vêm e brigam entre si e se tornam um império só. A ordem eu não saberia te dizer, mas aí teria que pegar um livro de história e seguir. Mas Nabucodonosor já era um rei babilônico, vamos dizer, global, vai. Ele tinha quase tudo debaixo do poder dele. Xerxes foi o cara que começou isso daí, tá? Xerxes foi o rei que tomou a Babilônia, tomou a Grécia, tomou aquela parte ali da Palestina inteira, foi até o Egito. Esse foi um dos maiores reis. Quando você estuda um pouco de história e anda por lá, você encontra muita inscrição a respeito dele. Tá? Fale. Na divisão das tribos, aqui tem uma parte que Israel é dividido por Judá. É tudo uma coisa só? Não.
Judá era uma das tribos de Israel. Então você tinha Judá e mais 11 tribos. Tá? O que acontece é que Judá fica sozinha e as 11 tribos se tornam Israel. A soma das 11 tribos é o que a gente chama de Israel. Então, na verdade, foi um dos filhos de Davi que saiu para ir para Judá. Não, não. Davi era da tribo de Judá. Ele se torna rei em Judá. Quando ele se torna rei em Judá, ele congrega todo Israel para estar debaixo dele. Então vamos lá. Quem pediu o rei foi a tribo de Judá. Chegou para Samuel e disse assim: eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. Não esqueça do meu rei, né? Devia ter nascido na Bahia, né? Eu quero um rei, eu quero um rei, né? Aí então escolhe-se Saul. Saul tenta, quando a gente lê a história, Saul tenta congregar todas as tribos para debaixo dele. Só que ele não consegue. Porque primeiro todo mundo conhecia, Saul era um rei tímido, mas extremamente arrogante. Cada um queria o poder. E aí começa a briga pelo poder. O que acontece? Só Davi consegue esse feito, de consolidar, de agradar gaúchos e baianos, entendeu? Ele junta todo mundo e ele consegue juntar então eles. Até Salomão, o reino ficou junto. Em Salomão, no final do seu reino, porque ele fez a grande besteira de casar com 700 mulheres, né? Então o reino se desmancha, se divide, ele perde essa unidade, vamos chamar assim, tá? Então cada tribo, vamos chamar assim, começa a ser governada por governadores, e eles têm reis em Israel, sobre as 11 tribos, mas as tribos são divididas por governadores. Quando você pega um texto e lê sobre Israel, você vai ver que sempre se fala sobre vários outros reis. Na verdade, são os governadores tribais de cada pedacinho que se uniam. Então você encontra isso muito quando você vê Josafá, que vem o rei tal, com o rei tal, com o rei tal, com o rei tal, contra Judá. Tá? Então, porque é o rei de Israel e mais os governadores ou os pequenos reis que vêm contra Judá. Tá? Subiu o rei não sei da onde, junto com Josafá para combater no setor. Foi da onde que surgiu esse Antigamente na história era muito comum os reis, existia uma época que chamava, na época de Davi já tinha, que era a época das guerras, onde os reis se desafiavam. E era muito comum eles fazerem acordos. Vamos nós dois distribuir matar todo mundo e ficar com todas essas cadeiras para nós? Então vamos. Então a gente se juntava e vinha e destruía todo mundo. Né? Então era muito comum isso daí. E eles marcavam. E uma coisa que existia naquela época que era o seguinte: os reis eram desafiados. Então eles marcavam um lugar. Por isso que você tem tantos trechos na Bíblia marcados assim. Então Davi foi até o vale de Elá. Por quê? Porque os filisteus desafiaram os israelenses no vale de Elá. Aí tem o vale disso, o vale daquilo, e é aonde no Apocalipse está dizendo que o último desafio de Satanás contra Deus será no vale do Armagedon, que existe em Israel. Tá? E tem todo um significado para isso daí. Você vai estar lá? Não, eu vou estar no camarote. Vou estar lá em cima, tomando minha coca. Jogando pipoca ainda. Tudo bem, gente? Amém. Recomendação que eu falei a aula passada: deem uma lida, não são muitas páginas, deem uma lida, dúvidas, questões tragam, mas o mais legal é você ir olhando às vezes a Bíblia, vai no texto bíblico, rabisca alguma coisa. No livro tem muita coisa para você poder olhar a Bíblia e ver detalhes que eu não tenho tempo para comentar aqui. Tá bom?